Olá, tudo bem? Eu sou a Roberta Lima e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouco sobre a escolha da escola da criança. É muito comum no início do ano os pais estarem em busca de uma nova escola ou da primeira escola do filho. Quando se trata de uma nova escola, situações de mudança são motivadas muitas vezes por insatisfação com a escola anterior ou até mesmo por motivos simples em relação à questão de logística, de localização. Mas independente do motivo, é muito comum ver os pais assim meio perdidos nessa busca e com um sentimento muito acentuado muitas vezes de ansiedade, uma necessidade extrema de querer ter a certeza de que aquela escolha que eles estão fazendo é a melhor opção de fato. Tem algum tipo de garantia, não é? Então eles pedem indicações, pedem sugestões, ouvem outras famílias que têm crianças naquela instituição que eles estão cogitando a possibilidade de colocar o filho. E esse movimento muitas vezes é permeado por essa necessidade, não, eu preciso, eu não posso errar nessa escolha. E é importante a gente ter essa consciência, não é? De que essa garantia não existe, de que essa certeza não existe. E quando você vai pesquisar as escolas que tem ali, não é, de opções naquele momento para você, você vai sim olhar diversos aspectos, diversos elementos que você deve observar, analisar e ponderar para que isso seja realmente cogitado como uma escolha, não é, de mais peso, para que você tenha essa decisão final do local que você vai escolher. Mas, além dessas observações, é importante você ir com essa serenidade, não é? Com essa consciência de que não tem como ter essa certeza. Porque também quando você vai fazer essas visitas, quando você está nesse processo de pesquisa, muitas vezes você está ali vendo a proposta da escola, conversando com a escola, conhecendo a escola, ainda numa esfera muito teórica, não é? Daquilo que se diz sobre a escola. Mas a vivência só vai realmente ser possível e, portanto, esse sentimento, né, de que a escolha foi realmente acertada, só vai ser possível após, né, o processo ser iniciado, ou seja, após você ter tomado a decisão, após a criança estar matriculada na instituição e vivenciando aquele local, vivenciando aquela prática pedagógica, enfim, o universo daquela escola em si. Então é preciso estar acontecendo, é preciso estar na prática para realmente você ter uma condição melhor de ponderar e avaliar se aquilo que lhe foi apresentado no início realmente confere com a realidade na prática. Mas, de todo modo, é interessante observar alguns aspectos, como desde a estrutura física da escola, passando pela capacitação da equipe, não só a capacitação técnica, mas também o lado humano dessa equipe, como esses profissionais lidam com os alunos, como eles conduzem, como eles orientam, como é feita a avaliação, né, ao longo do processo do ano letivo. É interessante, caso também o seu filho seja acompanhado por um fonoaudiólogo, um psicólogo ou qualquer outro profissional que tenha esse acompanhamento fora da escola com a criança, é importante investigar como é que essa escola se relaciona com esses profissionais de fora, como é que ela se mantém receptiva para formar uma parceria com esses profissionais, para poder realmente trabalhar em prol daquela criança, das demandas daquela criança que ela está apresentando naquele momento. Então isso você vai realmente verificar com a escola, com a parte da coordenação, com a direção, mas se possível é interessante também ver famílias que estão nessa situação, nesse contexto, e também conversar com essas famílias, pedir essa opinião, esse relato, ouvir a experiência delas, para poder também ver se esse discurso da escola confere com o discurso de alguma dessas famílias que tem crianças nessa situação de serem acompanhadas por profissionais também em paralelo ao processo pedagógico formal da escola. E uma outra coisa que eu acho assim muito importante, e eu observo que os pais realmente por falta de conhecimento acabam deixando passar em branco, em relação ao conhecimento da abordagem que aquela instituição adota.
Essa escola é construtivista, ela é interacionista, ela segue a pedagogia Waldorf, ela é montessoriana, é uma escola mais tradicional? Eu não sei, vocês precisam perguntar, vocês precisam primeiro saber, não é, qual é, depois ter o mínimo de entendimento possível em relação a essa abordagem. E eu digo tudo isso não no sentido de buscar a abordagem melhor, porque eu não acredito que exista isso, a melhor abordagem é aquela. Eu acho que cada abordagem traz os seus pontos positivos e muitas vezes também tem os dois lados, não é, negativos, e isso vai muito assim depender do quanto você se identifica e qual é também o estilo de aprendizagem da criança, que vai realmente fazer com que aquela abordagem seja mais permeável, seja mais acessível para aquela criança em específico. Então, busquem esse tipo de informação, porque o que eu já testemunhei algumas vezes é que ao longo do processo, né, ao longo do ano letivo, já vi famílias terem problemas com esse aspecto da abordagem, né? Não procurarem saber antes e quando a coisa já está transcorrendo, ver e não conseguir ver sentido naquilo, não se identificar, e aí o conflito entre a família e a escola começa e muitas vezes é um conflito turbulento, porque por mais que a escola tenha até receptividade para flexibilizar, as famílias, os pais precisam entender que a depender do questionamento que eles façam, a depender da demanda que eles apresentem, aquela abordagem ela tem um certo limite, né? Então tem coisas que você pode sugerir, que você pode pensar, que aquela abordagem não tem como abarcar, não tem como flexibilizar de tal maneira. Então é fundamental, é importantíssimo que os pais se identifiquem, né, com a escola como um todo, e esse detalhe da abordagem eu acho assim primordial, até porque a criança sente, ela percebe quando os pais acreditam, confiam na escola, gostam do professor que está acompanhando a criança, e ela percebe isso muitas vezes nas entrelinhas, né? E essa percepção dela em relação à forma como os pais percebem, se relacionam com a escola, influencia também de alguma maneira, em maior ou menor grau, influenciam na forma como ela se relaciona com a escola e, consequentemente, também, muitas vezes, com o processo de aprendizagem em si, ok? O vídeo de hoje foi esse, lembrem de avaliar, façam os comentários que vocês desejarem e a gente se encontra ao longo da semana nas redes sociais da Terapia da Criança. Grata pela atenção. Tchau, tchau!